Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós adoramos esse Deus maravilhoso que tem nos colocado de pé, né, irmãos? Um Deus que tem sido luz para as nossas vidas. Um Deus que tem sido vida para todos nós. Porque não há vida fora dele, não há vida longe dele. Nós recebemos o melhor presente que nós poderíamos receber. Jesus Cristo encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez isso porque ele precisava resgatar a humanidade daquilo que o prendia, daquilo que o deformava, daquilo que o mandava para o inferno, daquilo que nos afastava de Deus. E por isso nós somos gratos ao Senhor. Por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Por isso tire um minuto agora, fale com o Senhor. Demonstre a sua gratidão, o seu amor a Ele. Eu tenho certeza. E se você está aqui, é porque de alguma forma o teu coração foi atraído. Teu coração foi atraído a Ele e Ele se achegou ao teu coração. Jesus, obrigado. Dom da vida. Obrigado, Senhor, por todos os dias de manhã falar conosco, nos dar direção, ouvir os nossos anseios, as nossas dificuldades e nos dar uma direção, um caminho. Senhor, nós vivemos momentos tão atribulados, Senhor, em todos os âmbitos, mas nós somos um povo que tem esperança. Nós temos Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, e nós podemos ficar confiantes, firmados, esperançosos, porque o Senhor realizou algo que nenhum homem poderia realizar. E por isso nós somos gratos, Senhor. Por isso nós somos gratos. Aleluia. Em João capítulo 1, todos nós conhecemos o texto que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece no meio das trevas, e as trevas não a compreenderam. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Vamos adorar a Ele. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim. Tudo que tenho é teu,
Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. O mais doce amor preferiu ficar comigo aqui. E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim e você. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Jesus, tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Só Jesus. Tu és minha melhor canção. Senhor, quando nós entendemos que Tu és tudo para nós, nós podemos oferecer a melhor adoração, nós podemos oferecer o melhor culto, nós podemos oferecer a obediência verdadeira. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Jesus, Tu és minha melhor canção. Tudo que tenho é teu. Sou tão pequeno, Ele é Deus. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Vamos declarar. Tudo que tenho é teu. Faça essa oração. Enquanto eu viver, vou te louvar, com tudo que em mim te exaltar. Tu és meu tudo, minha própria vida, o ar que eu respiro, minha melodia. Tu és minha melhor canção.
Tu és minha melhor canção. Tu és minha melhor canção. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto o vento, aleluia. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer. Quem crê? Vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Declare: eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céu e terra se prostram pra te adorar. Jesus, declare: Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Declare: posso clamar. Aleluia. Nós não vamos, Senhor, porque Tu estás conosco. Posso clamar. Já tenho fé pra descansar
nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Lutamos, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. O nosso Deus é vencedor, nós no adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Teu povo te adora, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O Senhor não muda. Ele é para sempre, Ele continua o mesmo. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Proclamamos, poderoso és, grandioso és. Declare como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és,
vitorioso és, na tempestade está teu nome. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Declare isso. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Jesus, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Passo a olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu. O meu vaso eu vou quebrar e o perfume vai subir e essa casa vai encher com a minha adoração. E o meu vaso eu vou quebrar. Quebra o seu vaso aí, quebrando o teu coração. Na presença dele, você não está na presença de homens, você está na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o meu vaso eu vou quebrar e o perfume vai subir e essa casa vai encher com a minha adoração. E o meu vaso eu vou quebrar e o perfume vai subir e o meu vai encher com a minha adoração. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado,
A tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aleluia. Eu quebro meu vaso, Glória a Deus. eu quebro aos teus pés. Obrigado, Jesus. Meu amado. Quando aquela mulher chegou aos pés do Senhor, derramou aquele perfume aos pés do Senhor, aquilo era tudo o que ela tinha. Era muito valioso aos seus olhos, um valor físico. Mas ela entendeu naquele momento que ela não poderia perder a oportunidade de adorar o Senhor com tudo o que ela tinha. Era tudo que ela tinha, aquele perfume era tudo que ela tinha, de um alto preço. Mas o encontro com Jesus levou ela a entender que nada era maior do que o Senhor. Nada era maior do que o Senhor. E ela, não olhando para as dificuldades, para as críticas, ela entregou tudo aos pés do Senhor. Tudo. Que eu e você nessa noite hoje possamos fazer da mesma forma. Entregar tudo, a adoração que nós temos em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Quantas pessoas deixaram de entregar o seu melhor hoje para o Senhor? Mas a presença do Senhor vale muito mais nas nossas vidas. Vale muito mais nas nossas vidas. Receba, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Nós queremos nos entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, Pai, por inteiro. Tudo aquilo que nós temos, Senhor, que aparentemente pareça ter valor, preço, apreço, qualquer coisa, nós queremos entregar aos teus pés, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o único digno, merecedor, portador, Pai, de toda a dádiva da vida, de todo merecedor, de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Que possamos entregar, Senhor, o nosso melhor ao Senhor nessa noite, Pai. Fica conosco, Senhor. Nos dá direção, sabedoria, Senhor. Nos mostra, Pai, nos mostra, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Nós queremos testemunhar cada vez mais da Tua presença neste local, Senhor. Que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, aperfeiçoados, melhorados. Porque assim o Teu nome vai ser engrandecido, o Seu nome vai ser exaltado, Pai. Oh, Senhor, que não possamos nos portar de outra maneira a não ser entregando o nosso melhor ao Senhor. O nosso melhor, Pai. O nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, de corpo, em espírito e em verdade, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, por esse privilégio de podermos estar na Tua presença, Senhor, te adorando, te bendizendo, te engrandecendo, Senhor. Fica conosco, que seja feita a Sua vontade, não a nossa, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece. Aplauda o Senhor e pode se assentar.
Aleluia. Paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Estão todos felizes? Graças a Deus, né? Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos deu direção, sabedoria, discernimento. Estamos aqui nós, irmãos do céu. Eu não sei vocês, mas a minha semana parece que ela tem só uns 4 dias. De vocês também? Hã? O que está acontecendo? Daqui a pouco é quinta, daqui a pouco é sexta, daqui a pouco é... nós já estamos... Parece que foi ontem que eu estava dando... Irmãos, estamos encerrados. Parece que foi ontem, olha. Irmãos do céu, o negócio está escabuloso, hein? O negócio está passando rápido demais, nós não conseguimos perceber. Por isso que nós temos que nos atentar, porque o tempo está... O Senhor disse na palavra dele que ele abreviaria os tempos, né? Para que os escolhidos assim não se perdessem também. Eu não sei qual que é essa dinâmica aí, não. Não sei se eu acredito que a Terra não esteja rodando mais rápido do que ela rodava. Eu acho que é o sistema que nos acelera muita coisa para fazer muita informação, né? E acaba nos deixando. Mas aprove o Senhor nós estarmos prontos, irmãos. Aprove o Senhor nós estarmos prontos para Ele nos buscar. Seja hoje, amanhã, depois de amanhã, daqui 1000 anos ou daqui um dia, não importa. Aprove o Senhor nós estarmos prontos. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida mais uma vez. Obrigado por estarmos conosco aqui cultuando o Senhor como família, como povo de Deus, família de Deus. Coluna e baluarte da verdade, a igreja do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua família cada vez mais. Muito obrigado por estarmos aqui. Quarta-feira nós temos o nosso estudo às 20 horas. Forjando o caráter da igreja, vamos finalizar a segunda carta de Pedro. 2 cartas que falou muito ao nosso coração, nos ensinou muito em todas as esferas, irmãos, pessoal, espiritual. Falou demais conosco essas 2 cartas. E nós vamos encerrar ela na quarta-feira. Irmãos, e sábado nós temos o culto das mulheres, né? É isso, né? Às 17 horas aqui na igreja. O culto... Olha, irmão, parece que foi ontem que teve o culto das mulheres também, né? Meu Deus. Passa rápido demais, mas graças a Deus é mais um motivo das mulheres estar juntas aí orando. Convide alguém, chame sua vizinha, sua tia, sua família, todo mundo convide para vir aqui ter esse momento de comunhão entre as mulheres, ouvir uma palavra de Deus, né? Se conectarem umas com as outras, acrescentarem uma na vida das outras, e assim nós vamos nos aperfeiçoando cada dia mais. Então, sábado às 17 horas. Irmãos, eu estava ali no fundo e estava pensando assim, não tinha nada programado, mas eu estava pensando... E a gente, sexta-feira, a gente fazia um clamor aqui na igreja pela nossa nação. Domingo tem eleição, domingo é um dia muito especial para o Brasil, especial demais. Talvez, irmãos, nos últimos 30 anos e nos próximos 30 anos não tenha um dia tão especial, tão decisivo para o Brasil como domingo. Né? E nós, como povo de Deus, ciente dos princípios, dos preceitos, de tudo aquilo que o Senhor nos ensina e pede para nos guardar, nós vamos fazer a nossa parte como cidadão no domingo, com o voto consciente, pensando na nossa família, nos nossos filhos, né? No futuro da nossa nação. Mas eu senti da gente continuar orando como nós temos orado, mas que se todos concordassem, que se todos pudessem vir, nós nos reunimos aqui na sexta-feira às 8 horas da noite, para que nós entoássemos cânticos, para que nós levantássemos um clamor pela nossa nação, pelo nosso Brasil, pelas nossas crianças, né? Um momento que eu acredito que faça diferença tanto no céu como na terra. O Senhor disse que aquilo que nós ligássemos na terra ia ser ligado no céu. Eu sei que as pessoas têm bastante compromisso, sempre tem compromisso, irmãos, mas nós somos uma igreja que nós não pesamos na vida dos irmãos com muitos compromissos durante a semana. Nós buscamos ser
o mais justo possível, ensinando a palavra, o culto do domingo, a comunhão, mas eu senti do Senhor, mas eu queria que se tivesse de acordo com todos, se todos estivessem disponíveis para vir aqui, nós ajuntarmos, cantarmos louvores, levantarmos um clamor pela nossa nação, para que o Senhor dê direção para aquelas pessoas que talvez ainda não tenham direção, para que se cumpra realmente a vontade do Senhor, mas que nós também cumpramos a nossa vontade. O que vocês acham, irmãos? Estão todos de acordo? Vocês acham uma boa ideia? O que vocês acham? Podemos contar com todos? Porque se for para fazer e só vir 2, 3 pessoas, irmãos, aí nós oramos em casa, né? Então assim, é algo que para todos nós participarmos e juntos nós levantarmos esse clamor. Nós não vamos ficar aqui a noite inteira orando, não, irmãos. No outro dia é sábado, tem muitas pessoas que trabalham, mas nós vamos passar um tempo aqui precioso na presença do Senhor, clamando principalmente pelas nossas crianças, os nossos jovens, pela liberdade de professar a nossa fé, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, para que o Senhor possa dar direção. Nós sabemos que a igreja é vitoriosa, irmãos, em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça. Nós sabemos que independente do que aconteça, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele não vai se abalar. Ninguém pode parar um verdadeiro adorador, ninguém pode parar. Mas nós sabemos que nós precisamos fazer o nosso papel. E é momento de nós orarmos também. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão orando, tem muitas pessoas que não têm essa sabedoria de buscar uma direção no Senhor. E nós vamos fazer isso por eles. Vamos orar. Pastor, vai fazer diferença a oração nossa aqui? Vai fazer diferença. A palavra fala que o Senhor, Ele não rejeita a oração de um justo, irmãos. Então, se nós clamarmos, nós sabemos que a vontade do Senhor vai prevalecer, baseado, sim, na vontade na nossa posição, nós sabemos. Mas nós temos uma arma muito poderosa, que é a oração, para que nas regiões celestiais, se tiver algo espiritual que impeça que alguma coisa aconteça para que o povo do Senhor possa continuar rompendo, isso vai ser quebrado. Talvez o físico não, o físico cada um vai ter que ir lá e fazer a diferença, mas na área espiritual, na área invisível, onde nós não vemos, a oração vai fazer a diferença, e nós temos certeza que a luz vai guerrear contra as trevas, mesmo já vencedoras, vai fazer o nosso papel. E o que vocês acham, irmãos? Nós podemos, sexta-feira, ergue a mão fazendo um favor, quem pode estar conosco, Deus abençoe, vamos orar, né? Então, sexta-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui adorando o Senhor, com muita alegria, entoando cânticos, né? Clamamos pelos nossos filhos, pela nossa nação. Sábado, o culto das mulheres às 17 horas. E domingo, o nosso culto às 19h30, irmãos. Depois, irmãos, não fiquem em casa escutando a apuração dos votos. Venha cultuar o Senhor, venha entregar o seu melhor para o Senhor e deixa o Senhor. Nós não vamos, ali depois daquela votação ali, nós não vamos mudar. Nós só ficamos ansiosos, ficamos opressivos, mas o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não fique em casa se desgastando a sua mente, o seu coração, perdendo a oportunidade dessa comunhão com os irmãos para ficar escutando a apuração. Vamos estarmos aqui cultuando ao Senhor e com certeza, irmãos, nós vamos ter a melhor notícia, independente de qual ela seja, nós vamos exercer o nosso papel de cristão aqui. Amém? Vamos ofertar e dizimar? Quem for ofertar e dizimar, irmãos, fique na liberdade. Se coloque de pé, por gentileza, para nós orarmos ao Senhor. Se você quiser ofertar, contribuir com essa igreja de coração, fique à vontade. Que o Senhor possa te retribuir 100 vezes mais. 100 vezes mais do que Ele já fez por mim e por você, dando o seu único filho para morrer na cruz por nós. Nos dando hoje a possibilidade de podermos fazer parte da família de Deus, de nos conectarmos e sermos santuários do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio, Senhor.
Como é bom estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Receba a nossa adoração através da nossa oferta, do nosso dízimo, Senhor. Nós sabemos que é o pouco do muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O pouco do muito, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, Te adorar também com esse pouco, porque nós sabemos, Pai, que a Tua igreja necessita romper aqui na terra fisicamente, tem os seus compromissos. Nós sabemos que o Senhor já fez por nós. E nós sabemos que o Senhor vai continuar fazendo também. Ninguém vence o Deus no dá. Obrigado, Pai, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela direção que o Senhor tem dado à Tua igreja, pelos livramentos, Pai. Obrigado por prover nas nossas casas. Proteja os nossos filhos, Pai. Proteja a nossa família. Que seja feito sempre a Tua vontade e não a nossa. Que a nossa família seja, Pai, exclusiva do Senhor. Que a nossa família seja consagrada ao Senhor. Para Te adorar, para Te bendizer, para Te testemunhar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Quem for ofertar e dizimar, faça isso, irmãos, com alegria. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Se você trouxe sua Bíblia, você abra. Se você não trouxe, acompanhe aqui no telão. Semana passada, no culto de domingo, o pastor Alexandre trouxe uma palavra tremenda para os nossos corações sobre o temor ao Senhor, sobre a obediência. E hoje nós vamos falar sobre alguns atributos do temor ao Senhor. O que o temor ao Senhor gera nas nossas vidas como cristão, como pessoas no dia a dia, como pai, filhos, irmãos, em todas as esferas, irmãos, da nossa vida, o que o temor ao Senhor nos gera entre essas e outras. Porque se nós formos fragmentarmos o temor que nós precisamos ter ao Senhor e todos os benefícios, os atributos que Ele nos entrega, nós íamos ficar aqui a noite inteira, 3, 4, 5 dias, agregando atributos oriundos do temor ao Senhor. Porque a chave de toda a sabedoria do homem, do ser humano, é temer ao Senhor. O Senhor grandioso, maravilhoso, soberano, sublime. Não tem outro, irmãos. A chave de toda prosperidade, a chave de toda felicidade, a chave de todo contentamento, a chave de todo sucesso está no temor ao Senhor. O grau que nós tememos o Senhor, o compromisso que nós tememos ao Senhor, isso reflete o grau daquilo que nós desfrutamos do Senhor aqui na terra. Por longos e longos tempos nós já ouvimos, pregamos, falamos e demos vários exemplos que as Escrituras Sagradas nos mostram de pessoas que perderam a oportunidade de desfrutar do melhor do Senhor por não temer ao Senhor. Nós vemos vários exemplos de pessoas que perderam essa oportunidade. Nós falamos do jovem rico, Judas e assim por diante, muitos e muitos, que não desfrutaram, não conseguiram interpretar um chamado de Deus, um falar de Deus, uma ordem de Deus, uma ordenança de Deus, por não temer o Senhor. Por quê, irmãos? Porque o temor, ele prepara o nosso coração. O temor a Deus, ele prepara a nossa mente. E para nós recebermos, vamos fazer uma conjectura aqui, algo bem rápido e tranquilo. Nós bem sabemos que uma semente para ser plantada no solo, ela pode ser plantada de qualquer maneira. Lógico que podemos jogar,
Nós podemos fazer qualquer coisa. Mas nós bem sabemos também, para que ela produza, para que ela germine, para que ela cresça, aquele solo, por si só, ele não tem os nutrientes suficientes para que aquela semente germine. Nós precisamos preparar aquele solo para que aquela semente germine. É a mesma coisa, irmãos, do temor. O temor ao Senhor prepara o nosso coração, a nossa mente para receber a semente. E essa semente, ela germinar. Porque se nós falarmos sobre obediência, se nós falarmos sobre adoração, se nós falarmos sobre servir, se nós falarmos sobre renúncia, aonde essa semente ela vai encontrar descanso se não partir do temor? Se nós não entendemos que nós precisamos renunciar, que nós precisamos adorar, que nós precisamos perdoar, porque nós tememos um Deus grandioso e maravilhoso que é o nosso dono, o nosso Criador, que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Nós não temos uma visão deísta, irmãos. Qual que é a visão deísta? A visão deísta é aquela visão que acredita sim que um Deus criou todas as coisas, mas esse Deus não está sobre o controle de todas essas coisas. A visão ateísta nós já sabemos que é aquele que não acredita que Deus criou todas as coisas, não acredita. E nós temos uma visão teísta, T de tatu e D de dado. Teísta, qual que é a visão teísta? A visão que nós acreditamos que um Deus soberano criou todas as coisas e esse mesmo Deus sustenta essas coisas e está no controle de todas essas coisas. Essa é a nossa visão. Aliás, era para ser, né? Era para ser a nossa visão. Uma visão teísta. Que nós reconhecemos, nós tememos um Deus soberano que criou todas as coisas através da palavra, através da fé, que criou o homem, a sua imagem e semelhança para representar ele desde a sua criação. E que esse Deus sustenta todas as coisas. Isso gera o temor, e gerando o temor, nós conseguimos frutificar atributos oriundos do temor a Deus. Um exemplo, se os nossos filhos nos temem ou nos obedecem, porque eles precisam nos temer para ele nos obedecer, para ele nos respeitar e para ele nos amar. Não tem como inverter isso aí, tá, irmãos? Se você for buscar na psicologia, psicanálise, em qualquer área que trabalha essa parte cognitiva e mental, você vai ver que não existe essa inversão de valores, que primeiro ele te ama, para que depois ele te respeite, para que depois ele te obedeça. Não. Primeiro ele tem que te respeitar, te temer, te obedecer, para depois te amar. É assim que funciona. Então, seu filho vai gerar fruto baseado nesse temor, baseado nessa obediência, baseado em todas essas coisas. Agora, se ele não te temer, se ele não te obedecer, se ele não te respeitar, você vai ver que não vai frutificar nada que você fala, nada que você aplique naquilo que ele pensa ou guarda. Estou falando isso só para nós termos um comparativo dos atributos de que o temor ao Senhor é a chave para as nossas vidas, irmão. Não tem como um cristão, vou falar primeiro do cristão, depois falo do ser humano em si sem ser cristão, mas não tem como um cristão viver aqui nessa terra sem temer ao Senhor. E temer não é reconhecer que Ele existe, não é só isso. Temer é obedecer, temer é entender que Ele é soberano, que a vontade dEle ela é perpétua e que ela vai ser realizada independente da nossa vontade ou não, e independente de ser bom ou não para nós. Isso é temer o Senhor. Então hoje nós vamos falar
e vamos dar alguns exemplos, temos muito, mas nós vamos dar alguns exemplos, de obedecer como Abraão, adorar como Davi e servir como Jesus. Vamos usar esses 3 exemplos, tem tantos, né? Mas daí nós ficaríamos aqui pelo menos uma semana. Mas vamos pegar esses 3, que é bem relevante nas Escrituras Sagradas, e de antemão daquilo que nós conhecemos, né? Lemos, vamos falar sobre a obediência de Abraão, vamos falar sobre a adoração de Davi e vamos falar do servir de Jesus. 3 exemplos extraordinários, oriundos do temor, do reconhecimento daquilo que foi proposto a eles. Mestre, como é bom? Não, bom só tem Jesus. Não, eu faço a vontade do meu Pai. Não, estou aqui porque meu Pai enviou. Sempre Jesus mostrando o temor que ele tinha ao Pai, a Deus, mesmo sendo Deus. Isso nos leva a um grande aprendizado. Vamos ler Gênesis 2. Vamos ler do 1 ao 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. Olha lá. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Até aí, depois nós vamos abrir outro texto. A obediência não é sobre o que se vê, mas é sobre o que se crê. Abraão, ele não tinha, mesmo um homem de fé, um homem amigo de Deus, um homem que se relacionava com Deus, Deus não mostrou realmente para onde ele ia. Deus só deu uma ordem a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas até então o Senhor não tinha mostrado para Abraão aonde ele ia, aonde ele ia chegar, o que ele precisava fazer. Não tinha. Isso, por que eu estou usando esse exemplo? Porque isso é um exemplo de uma obediência. Partindo de Deus, nós não podemos questionar, querer saber se está tudo pronto, se está tudo preparado, se é do nosso jeito ou não é. Nós precisamos obedecer. E pode ver, irmãos, que a obediência, ela não parte de algo muito confortável. A obediência, ela parte também de renúncia. De novo, vamos falar isso. Não tem onde correr. Renuncia a tua família, renuncia a tua terra, renuncia a tua cultura, renuncia os teus planos e os teus projetos. Deixe para trás e vai cumprir aquilo que eu quero, para uma terra que eu te mostrarei. Mas por que ele obedeceu? Porque ele temia o Senhor. Por que ele obedeceu? Porque ele reconhecia a grandeza de Deus. Por que ele obedeceu? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Hoje nós não... Primeiro, para ele obedecer, ele precisava escutar a voz de Deus. Isso aqui não foi algo que foi gerado no coração dele de uma vontade pessoal. Eu almejo tanto isso, que aquilo gerou no seu coração algo pessoal. Não.
Ele tinha um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, e por isso ele escutou a voz de Deus. Abraão, meu filho. Da mesma forma, quando Deus pediu o seu filho, Isaque, vá até o monte Moriá, sacrifica, ofereça o menino para mim. Ele escutou a voz de Deus. Por quê? Porque estava perto de Deus. Porque temia a Deus. Porque obedecia a Deus. Então, antes dele obedecer, ele precisou escutar a voz de Deus. Mas por que tudo isso? Porque ele temia a Deus, irmãos. Como que nós vamos escutar a voz de Deus sem temer a Deus? Como que nós vamos obedecer a Deus sem escutar a voz de Deus? Em Provérbios diz que do coração do homem procede muitos projetos, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Por que a vontade de Deus? Porque ela é perfeita, porque ela é boa, porque ela é agradável. E que é para sempre nos dar o fim que Ele deseja para nós e que nós precisamos. Não é nem o que nós merecemos, mas é o que nós precisamos. Como que nós vamos escutar? Como que nós vamos obedecer? Como que nós vamos passar para outro nível? Como que nós vamos romper? Primeiro, se nós não tememos ao Senhor. E partindo desse temor, nós começarmos a nos relacionar com o Senhor. A partir desse relacionamento, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Não tem como. E a obediência, ele é um grande atributo do temor. Porque se você temer, você obedece. Se você temer, você obedece. A obediência não é sobre o que se vê, mas sobre o que se crê. Abraão não viu a terra que ele ia tomar posse, mas ele creu no Senhor. Abraão, ele não viu o cordeiro, mas ele creu no Senhor, que se o Senhor não provesse o cordeiro, o Senhor ressuscitava o filho. Isso é crer, mas nós só cremos se nós temermos. Nós não conseguimos crer sem temer, por isso que é muito raso. Muitas vezes nós falamos que nós amamos, que nós conhecemos, que nós servimos e que nós cremos. É muito raso. É muito raso. Porque se nós tememos e se nós obedecemos, se nós cremos, nós obedecemos, independente daquilo que o Senhor peça, independente daquilo que o Senhor fale. Senhor, mas vai doer. Senhor, mas é difícil. Senhor, não. Se o Senhor pediu, nós precisamos obedecer, mesmo que para nós seja ruim. Senhor, mas aquela terra a minha terra é boa, aquela terra é ruim, ou aquela terra é ruim. Deixa eu te falar, irmãos. O Senhor não está preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado com a nossa obediência, porque partindo da nossa obediência nós desfrutamos de tudo que vem do Senhor, e isso o conforto também. Isso o conforto também. Sabe por quê? Porque ele não sabia para onde ele ia. Não sabia. Primeiro o Senhor disse, depois o Senhor mostrou. Primeiro o Senhor disse, vá, saia do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Depois o Senhor mostrou. Isso nos mostra a figura de um homem que tem fé, muita fé, um homem obediente, um homem que triunfou, um homem que o Senhor atribuiu as bênçãos e a maldição de toda geração sobre a vida dele. Aquele que te abençoar, eu também o abençoarei. Aquele que te amaldiçoar, eu também o amaldiçoarei. Pai de todas as nações, muitos descendentes como a estrela do céu. Olha aqui, irmãos. Às vezes nós queremos desfrutar da grandeza que o Senhor tem para as nossas vidas, de tudo que Ele pode nos oferecer, mas sem realmente reconhecer a grandeza dEle, sem realmente temer o Senhor. Nós só queremos desfrutar. Nós não queremos se preparar, porque o temor gera fé, a fé gera obediência, e isso é um preparo para que assim nós desfrutamos das coisas boas do Senhor. Das coisas boas.
Nós queremos sombra, mas nós não plantamos. Nós queremos um fruto, mas nós não plantamos. Nós só queremos. Como que nós vamos colher? Como que nós vamos desfrutar de algo que nós não plantamos? Algo que nós não nos esforçamos? Algo que nós não trabalhamos? Não tem como. E o Senhor está preparado, irmãos, pronto, para transferir para nós tudo aquilo que Ele quer para as nossas vidas e tudo aquilo que nós queremos também. Mas sem temor, sem obediência, sem escutar a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, nós precisamos escutar Deus através do Espírito. Só que nós sabemos que não é só o Espírito que fala. Nós sabemos que a carne também fala. Nós sabemos que o nosso inimigo, o inimigo das nossas vidas, não tem poder sobre o Espírito, mas tem poder sobre a carne. Então ele não fala através do Espírito, mas ele fala através da carne. Por isso que a palavra diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito todos os dias. Aquele que se alimentar mais é o vitorioso. Como faz para nós escutarmos Deus? Se espiritualmente nós estivermos nutridos de Deus. Se espiritualmente nós tivermos um relacionamento com Deus. Se nós formos fazer aqui uma analogia, vamos supor que tem uma pessoa aqui na porta e a outra está lá no portão do Aras, lá perto da BR. Quem que nós vamos escutar? A hora que as duas falarem ao mesmo tempo, ou não precisa nem ser ao mesmo tempo. Uma fala primeiro e a outra fala depois. Quem nós vamos escutar? Aquela pessoa que está aqui na porta ou aquela que está lá? Com certeza que está mais perto. E é da mesma forma conosco. Nós vamos escutar o Espírito se nós estivermos próximo do Espírito. Se nós não estivermos, nós vamos escutar o que prevalece. Se a carne prevalecer, nós vamos escutar o que a carne está dizendo. E muitas vezes o perigo, sabe onde está? O perigo ainda é nós dizer que foi Deus que falou, que é Deus que está falando. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse Deus falar é algo que está alimentando o nosso ego, a nossa vontade, a nossa mente, o nosso coração. Mas eu disse que, como dizem Provérbios, do coração do homem procede muitos projetos, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Faz projeto para sofrer? Você faz, ô Senhor, eu estou muito bom, Senhor, eu quero sofrer mais na Tua presença. Eu quero sofrer mais, está muito bom, Senhor. Eu quero sofrer na Sua presença. Eu quero matar mais de mim. Eu quero. Não faz, irmão. Você sempre faz projeto de coisas que alimenta a sua vontade, a sua carne. Isso é nós, no geral. Todos nós. Não tem um homem sequer. A palavra diz aqui que foi Elias ou Eliseu? Acho que foi Elias, né? Que fala assim, que Elias, ele era tentado pelas mesmas coisas que nós também somos tentados todos os dias. Aquele profeta lá, não é isso? Eliseu ou Elias? Tiago 5, né? A palavra fala que Elias, ele foi tentado como nós, dizendo assim, nós estamos no mesmo padrão dele. Aí o que muda? O relacionamento e a obediência que nós temos. Muitas vezes nós queremos nos esconder igual ele se escondeu. Nós não queremos obedecer. Então, se nós dependemos, irmãos, de tomar uma atitude baseada naquilo que fala mais alto, com certeza a nossa carne vai querer falar mais alto. E é sempre um lado positivo. Nós nunca vamos falar assim, aqui é o Senhor. Não, é o Senhor que está falando para mim lá roçar toda aquela grama. É aqui o Senhor. Não, se vir um sentimento de roçar a grama, você já fala, está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, é o inimigo. Por quê? Porque a nossa carne nunca vai fazer projeto de coisas que vai contra a própria vontade. Isso que nós temos que entender. Aí a proximidade de Deus, o relacionamento com Deus, a seriedade que nós temos em Deus, oriundos do temor, vai fazer o quê? Nós
identificarmos, nós escutarmos, sobrepor a voz do Espírito sobre a voz da carne. A carne vai falar? Vai, ela fala, não tem como, mas o Espírito vai sobrepor a vontade de Deus, e muitas vezes não vai ser aquilo que nós esperamos, muitas vezes não vai ser aquilo que nós tínhamos projetado, muitas vezes não vai ser aquilo que nós desejamos, que parece aos nossos olhos a melhor opção possível. Mas de uma coisa eu te falo, se for oriundo do Espírito Santo, irmãos, é a melhor coisa que tem para nós. É a melhor coisa. Vindo do Espírito Santo, é a melhor coisa que tem para nós. Porque ele fala que é para nós desfrutarmos do melhor, do bom, do agradável da vontade de Deus. Não tem como nós pularmos esse processo. Isso é obediência. Se Abraão tivesse, vamos dar até um exemplo aqui. Nós temos um exemplo de Jonas. Lembra quando Deus deu uma ordem para Jonas? Para ele ir lá em Nínive e falar sobre aquela cidade. O que ele fez? Desobedeceu. E por ele desobedecer, o que ele passou? Para Jonas, irmãos, não é que era mais fácil. Não é que para Jonas talvez seria mais fácil. Mas se nós formos parar para pensar, Jonas já sabia o que o Senhor queria. Vá até a cidade Nínive e você vai falar contra aquela cidade, porque eles têm me entristecido com a iniquidade. Abraão não, Abraão ele teria que sair de todo o seu conforto, irmãos. Abraão estava instalado, Abraão tinha muitos recursos naquele lugar, família, cultura, projetos. E ainda sair para uma terra que ele não sabia onde era. Jonas não, a serviço de Deus, vai até lá. Abre aí, Daiane, Jonas 1, vamos ler do 1 ao 3. Talvez seria muito mais fácil para Jonas. E às vezes na coisa mais fácil é onde nós desobedecemos. Nem é sempre no que é difícil. Às vezes nós desobedecemos na parte mais fácil e mais simples. Olha lá, certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Próximo. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio. Aí nós sabemos a história, que ele foi para o navio. Aí o Senhor mandou todo aquele tormento no navio, a ponto de ele ter que se jogar. E ficou, já conhece isso aí desde a escola dominical, na barriguinha da baleia, né? Nós aprendíamos na escola dominical isso aí. Você acha que foi fácil? Passar todo aquele tempo na barriga daquela baleia lá? Mas ele entendeu que a desobediência não compensa. A desobediência não compensa. E muitas vezes, irmão, sabe o que é interessante? Muitas vezes nós não desobedecemos porque nós queremos. Sabe aquela história que nós erramos querendo acertar? Nós não desobedecemos porque nós queremos. Sabe por que nós desobedecemos? Porque nós não escutamos a voz do Senhor. Aí nós obedecemos o que nós escutamos e automaticamente não é a voz do Senhor e automaticamente nós acabamos desobedecendo. Não é nem porque nós não queremos. Isso nos dá licitude para errar? Não nos dá, porque nós temos hoje o acesso ao Espírito Santo. Quando a palavra fala assim, eu rogarei ao Pai que vos dará outro consolador. No original diz o auxiliador. O que é o auxiliador, irmãos? O auxiliador nós já sabemos que ele não faz nada sozinho e nem primeiro. Que nós precisamos fazer, ele está auxiliando. Auxiliador, já viu? Vai pegar um auxiliar, vai pegar uma pessoa para trabalhar para você, vai ser seu auxiliar. Ele vai fazer tudo sozinho? Se ele for fazer tudo sozinho, ele não é o seu auxiliar. Auxiliar, ele vai te auxiliar, você vai fazer e ele vai te ajudar. Isso que o Espírito Santo é. Auxiliador. Nós fazemos, nós obedecemos, nós cumprimos e ele nos auxilia naquilo que muitas vezes nós não conseguimos compreender, não temos força para discernir, ele nos auxilia. E hoje nós temos.
Então hoje se torna mais fácil nós ouvirmos a palavra do Senhor. Só que esse Espírito Santo, só que esse auxiliador, ele não é aquele bichinho, sabe aquele bichinho que tinha antigamente, que tinha um negocinho que se alimentava ele, como que era o Tamagotchi, é? Era esse nome aí? Você dava comida, daqui a pouco ele estava com a barriguinha vazia, daí você dava aguinha. O Espírito Santo não é desse jeito não, irmãos. A palavra fala que o Espírito ele tem ciúme de nós, sabe por quê? Porque nós somos santuários dele. É um relacionamento contínuo. Não é assim, ó, eu vou orar porque eu preciso alimentar o Espírito Santo. Aí você alimentou ele, daqui a pouco no outro dia ele está com fome. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso alimentar o Espírito Santo. Não, ele não é um Tamagotchi. Ele é algo grandioso que está dentro de pessoas que não mereciam. Mas através de Cristo Jesus nos deu a possibilidade de sermos santuários do grande Espírito de Deus. Isso também tem que partir do temor, porque senão você não acreditar, não aceitar que o Espírito que habita dentro de você e de mim é o do grande Deus, aquele que ele assoprou nas narinas de Adão, o fôlego da vida, a árvore da vida, você não vai se relacionar com esse Espírito Santo. Não vai. Você não se relacionando, o que acontece? Se nós não nos relacionarmos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque é o seguinte, irmãos. Preste atenção no que eu vou falar, isso é muito sério. Você não consegue ter relacionamento com Deus sem o Espírito Santo. Não dá para pular esse processo. Ah, vou mexer com esse tal de Espírito Santo, não. Eu quero ter contato já com fera. Quero ter contato com Deus. Não dá. Você não tem relacionamento com Deus sem o Espírito Santo. Então nós precisamos do Espírito Santo para se relacionar com Deus. Para ouvir a voz de Deus. Para ter a direção de Deus. Para nos alertar. Sabe aquele alerta? Pam, pam, pam. Não faça isso. Eu vou ficar triste. Pam, um alerta. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. E se você não tiver esse Espírito Santo, você não consegue ter relacionamento com Deus. Não tem como. Não tem. Porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus, o próprio Deus em carne. E ele subiu aos céus e deixou o quê? O Espírito Santo. Para quê? Para nós nos relacionarmos com Deus. Lembra que ainda ele diz assim, ó, não vos turbe o vosso coração. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E ele diz também mais para frente assim, ó, não vos deixar órfãos. Enviarei outros consolador. O Espírito testifica com o outro Espírito e clama Abba Pai. Sem o Espírito Santo, sem chance de se relacionar com Deus. Sem chance. E sem se relacionar com Deus, nós não escutamos a voz de Deus e nós não obedecemos a Deus. Abre Hebreus 11:6 aí, por favor. Abre 1 João 14, vamos ler 14:21. Rapidão. Senão daqui a pouco eu não termino essa daqui. 14:21. Olha lá. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Como que nós vamos ver a dádiva da grandeza de Deus, do Espírito Santo, se nós não obedecemos ao Senhor? E eu lhe mostrarei quem sou. Lhe mostrarei quem sou. Através do quê? Do amor. O amor ao quê? A obediência à palavra. Obediência ao falar de Deus. Abre Hebreus 11:6. Que o temor gera obediência. A obediência gera o relacionamento. O relacionamento gera a fé. E a fé, meu irmão, ninguém segura. Olha lá, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa o que os procuram conhecê-lo melhor. Olha lá o que a fé faz. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa, outras palavras fala galardoador, recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Quem que Ele recompensa?
Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. E para conhecer melhor ao Senhor, nós precisamos temer o Senhor. Para temer o Senhor, nós obedecemos o Senhor, nós amamos o Senhor, nós temos compromissos com o Senhor. A palavra fala que o justo viverá pela fé. Vamos lá, o outro atributo, irmãos, do temor ao Senhor é a adoração. Nós vamos ver, em meio a muitos aqui, nós vamos ver um exemplo de Davi, um grande exemplo de adoração. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque Davi é muito parecido com nós, irmãos, um homem pecador. Um homem que o seu povo ali, a sua família não dava nada para ele. É muito parecido com a nossa geração, a geração de Jesus em diante, por ser pecador. Por isso que eu usei esse exemplo. Só que Davi é um grande exemplo de adoração. Porque Davi, por mais que ele errava, sabendo que a sua carne falava mais alto, ele nunca se escondeu de Deus. Ele sempre buscou a face do Senhor, ele sempre buscou ser melhor. Por isso que ele era um verdadeiro adorador. Vamos ver lá em 2 Samuel 12. Vamos ler o 13, o 14, o 15 e o 16. Vamos ler até o 19, rapidão. Isso aqui vocês conhecem também. Quando a esposa engravidou, Betseba, e o menino adoeceu. Natan foi lá e avisou ele, vamos ler. 2 Samuel 12, do 13 em diante. Até aqui não está muito difícil não, né, irmãos? Obedecer como Abraão e adorar como Davi. Eu quero ver a hora de chegar e nós servir igual Jesus. Aí o chicote estrala, né? Aqui assim não é tão fácil, mas também não, né? Vamos obedecer. Se eu escutar que é ele, eu obedeço, né? Agora o problema é servir igual Jesus. Vamos lá então. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. E Natan respondeu. Natan foi enviado para entregar a palavra a Davi. O Senhor perdoou o seu pecado, sobrepôs, outras versões diz o seu pecado, você não morrerá. Mas porque fazendo isso você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Tem outra versão que fala assim, que para que as outras nações não se escandalizassem do Senhor, o filho morrerá. Próximo. Travou? Está no 14 ainda. E agora foi. Aí Natan foi para casa, então o Senhor fez com que o filho de Davi, da mulher que Urias ficasse muito doente. Mulher que era de Urias. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Morreu, disseram. Responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está.
porém ele nunca voltará para mim. Então Davi consolou a sua esposa até aí, não precisamos entrar nessa parte. Entenderam aqui, irmãos, o Davi como uma figura de um verdadeiro adorador? Ele poderia muito bem, depois que aquela criança tinha morrido, ele poderia muito bem se rebelar contra o Senhor. Pode ver que nós vemos na palavra que era a visão dos seus funcionários. Como que nós vamos falar? Ele pode fazer uma loucura. Ele poderia muito bem se rebelar contra Deus, mas bem sabendo ele que era fruto do seu pecado, da sua rebeldia, daquilo que ele fez contra Deus, contra o seu oficial. Bem sabendo ele, mas ele era rei. O que ele fez? Depois que ele soube que a criança tinha morrido, ele foi à casa do Senhor e o adorou. Porque o verdadeiro adorador é assim, irmãos, independente do resultado. Nós acreditamos que a vontade de Deus prevalece, e por ela prevalecer, Ele é merecedor de toda a honra e de todo louvor. Nós não conseguimos ser verdadeiros adoradores adorando o Senhor só quando a resposta é favorável a nós. Aí é fácil. Que mérito nós temos? O que nós demonstramos? Se nós só adoramos o Senhor, se nós queremos só o compromisso com o Senhor, porque nós estamos respaldados em uma resposta que aparentemente nos favoreceu. Não, irmãos. O temor não gera verdadeira adoração. E você sabe qual que é a verdadeira adoração? Seja feita a vontade do Senhor, aqui na terra como no céu. Essa é a verdadeira adoração. Mesmo não sendo agradável aos nossos olhos, mesmo não sendo agradável ao nosso paladar, mesmo não sendo, a vontade do Senhor é soberana. Vocês estão entendendo que isso que é um verdadeiro temor, é uma verdadeira adoração? É isso, irmãos. Porque tem gente que fala assim, eu determino, eu quero, aí não acontece. Aí ela fala, não aconteceu porque Deus não queria ou porque o diabo quis. Não, se você determinou, se acha que assim tinha que acontecer. Quem é o diabo para ir contra a vontade de Deus? E não é assim. A verdadeira adoração é aquela adoração que no momento de tristeza nós buscamos, nós adoramos ao Senhor, nós pedimos para que Ele mude aquela situação, para que Ele intervenha, porque nisso nós também reconhecemos a grandeza dEle, que é possível Ele intervir, só que se Ele não intervir da forma que nós queremos, nós temos que continuar o adorando. Porque foi feita a vontade dEle. Davi disse assim, será possível que eu continue jejuando, eu vou fazer essa criança voltar? Será que eu vou poder ressuscitar ela? Ele sabia que era a vontade de Deus, porque Natan já tinha avisado, a criança vai morrer. Mas Davi, como um verdadeiro adorador, Davi como uma figura de tanto relacionamento com Deus, ele falou assim, já foi me entregue a palavra, mas eu vou buscar a face do Senhor, quem sabe ele muda de ideia. Aquele caso não mudou, naquele caso. Mas o que aconteceu? Partindo disso, perdeu o filho. Sabia que foi Deus que tirou, porque Deus já tinha avisado. O que ele fez? Continuou adorando e confiando no Senhor, que seja feita a vontade do Senhor. E o que o Senhor fez depois, irmãos? Sabemos? Qual foi o próximo filho de Davi? Salomão. Quando nós adoramos verdadeiramente, se o Senhor pedir, nós temos certeza que Ele vai restituir. Quando nós tememos ao Senhor, que nós obedecemos e nós o adoramos, independente da nossa vontade, mas que seja a vontade dEle, e que se a vontade dEle for uma vontade que faça nos perder alguma coisa, irmãos, deixa eu te falar. Se a adoração for verdadeira, Ele vai restituir muito melhor. Porque olha quem foi Salomão. O Senhor é justo, irmãos. É que nós que não entendemos a justiça do Senhor. Ele é justo. Ele é gracioso. Ele é gracioso. Ele é justo. Mas nós não enganamos Ele. E Ele não se faz de bobo. Nós não conseguimos assim que Deus fala assim...
Ele está adorando daquele jeito, meia boca. Nós não conseguimos, ele não se faz de bobo, ele anseia pela nossa verdadeira adoração. Ele está pronto para restituir 70 vezes 7, 100 vezes mais, está pronto. O que Deus restitui, irmãos, é muito grandioso, é o que Ele sustenta. O que Ele nos pede, Ele não nos deixa na mão, Ele sustenta. Mas nós precisamos adorar da forma certa. Não só quando as coisas é benéficas para o nosso pensar, no nosso visível aqui, não, eu queria tanto. Às vezes nós oramos a Deus, Senhor, eu quero aquele serviço. Eu preciso daquele serviço. Aí nós fazemos vários planos, né? Até planos que nós depois não conseguimos cumprir, né? É só para dar aquela braganhada no Senhor. Ah, Senhor, se eu arrumar aquele serviço, eu já vou dizimar o primeiro pagamento, ou eu vou levar tudo o pagamento na igreja, Senhor. A primeira parte é do Senhor. E começa aquele embrólio todo, né? Até achando que nós conseguimos enganar o Senhor, que Ele não enxerga o nosso coração. Aí nós fazemos tudo isso aí. Aí o que acontece, irmãos? Às vezes nós vamos lá e não conseguimos tomar posse daquele emprego, porque às vezes nós não estamos aptos para tomar posse daquele emprego. Nós murmuramos. Às vezes nós achamos que às vezes nós não estamos nem relacionando com Deus, ou o diabo está oprimindo. Mal sabemos que às vezes o Senhor está nos livrando de coisa pior naquele emprego. Mal sabemos que o Senhor, Ele quer nos livrar de coisas que ia nos afastar dEle. E outra, sem contar que nós não estávamos prontos para tomar posse daquele emprego. Nós não estávamos prontos. É isso que nós temos que entender. O verdadeiro adorador, irmãos, aceita a boa, perfeita vontade de Deus. Não a nossa vontade, a boa e a perfeita vontade de Deus, porque a nossa nem sempre é boa, irmãos, nem sempre é perfeita, geralmente nunca é aos olhos de Deus, sempre é boa, perfeita e agradável aos nossos olhos, a nossa vontade. Isso é a nossa natureza adâmica. Esse é o resto dessa carne. Por isso, irmãos, que esse corpo não vai entrar no céu. Não tem como, a palavra fala que a carne não se converte. A única coisa que se converte é o nosso espírito, a natureza. Nós morremos e ressuscitamos com a natureza de Cristo. Essa carne aqui, irmãos, é aquela mesma de Adão. É aquela mesma. Não mudou. Só que não é a carne que administra a nossa vida. O que administra a nossa vida é o espírito. A carne só é o habitat do Espírito, é o Espírito que administra a nossa vida. Então, se nós tivermos o Espírito de Jesus, nós vamos conduzir a carne segundo assim que Jesus quer. Esses são os pontos do verdadeiro adorador. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. E sabe o que aconteceu? A criança morreu. Às vezes ele poderia falar, Senhor, você não ouve a minha voz. Senhor, o Senhor está distante de mim. Não, quando a criança morreu, ele entendeu que era a vontade de Deus se cumprindo. E a palavra fala que ele foi à casa do Senhor, que ele jejuou, que ele orou e que depois ele comeu. Assim, Senhor, se assim foi feita a vontade sua, não a minha. A minha era que ele não morresse. Esse é o verdadeiro adorador. Irmãos, temos que aprender a ter esse relacionamento com Deus. Escutar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus e adorar a Deus da forma certa. Nós não vamos achar que nós adoramos a Deus da forma correta, achando que nós imponhamos ordem em Deus. Eu quero que faça assim, eu quero que seja feito assim, tem que ser dessa forma. Não, isso não é adoração. Isso pode ser até um pedido, você pode pedir, não tem problema. Mas isso não é adoração. Adoração ao Senhor, reconhecimento da grandiosidade, da santidade de Deus, é quando nós aceitamos que a vontade dEle seja estabelecida e não a nossa. Sabe por quê? Porque nós somos igual criança, irmãos. Imagina se a vontade do seu filhinho de 3, 4 anos prevalecesse na sua casa. Onde sua casa ia parar? Só ia ter videogame e chocolate. É a mesma coisa com Deus. Nós precisamos de Deus para nos conduzir. A vontade dEle nas nossas vidas tem que prevalecer. Sabe quando nossos filhos falam, eu quero aquilo. Aí você fala assim, não, você não vai aquilo porque você já sabe que vai dar ruim, né? O que acontece? A gente já sabe que vai dar ruim. O que acontece? Eles ficam chorando, eles acham ruim.
Uma vez eu queria comer abacate, irmãos, minha mãe ganhou um abacate, eu falava, mãe, eu quero esse abacate, eu quero esse abacate. E ela, esse abacate está verde, filho. Mãe, eu quero esse abacate. E esse abacate está verde. Nós saímos da casa da minha avó e fomos embora. E eu falava assim, nossa, minha mãe é muito ruim, ela não quer me dar aquele abacate. Nossa, parece que ela não me ama, ela só ama minha irmã. E parece que, meu Deus, eu sou adotada. Mãe, aí nós passávamos na frente daquele... Sabe onde que era aquele hospital Santa Luzia ali? Era Santa Luzia? Onde que era o antigo PA ali? Do SUS, e falava assim, foi nessa lata que você achou eu, né, mãe? Você achou na lata do lixo, sabe? Metia aquele pânico, irmão. E falava, nossa, minha mãe é ruim. Aí ela pegou e falou, não, filho, então faz assim, ó, então eu vou, na hora que chegar em casa, você quer um abacate, né? Então eu vou te dar um abacate. Irmãos, na hora que chegou em casa, eu lembro até hoje, ela pegou um prato que era da escola. A escola levava merenda, depois não buscava os pratos, aqueles pratinhos azul de plástico, sabe? De comer merenda na escola. Descascou aquele abacate assim, irmãos, e colocou lá. E falou, agora você vai comer o abacate. Faz aquele negócio amarrento. E margoso, e ponhava açúcar, e nada daquilo lá adoçar. E ela falava, mãe, não, eu não quero mais abacate. Não, agora você vai comer o abacate. Você não falou que era ruim? Você não queria... Irmãos, ela fez... E minha mãe, pergunta para Dani, minha mãe é um anjo. Minha mãe é uma paciência, irmãos, assim, ó. Vocês não entendem. Ela fez eu comer, vazava abacate pelo ouvido. Ela fez, porque quanto mais açúcar você ponhava, mais ia dando liga aquele negócio. Mais o negócio ia crescendo. E ela do lado. Você vai comer abacate. Irmãos, ele tive que comer tudinho abacate. Lambeu o prato. Mas ela precisava fazer aquilo lá. Os meus olhos não era a melhor opção, mas eu aprendi. Eu aprendi que naquele momento, minha mãe tinha mais sabedoria de saber discernir que um abacate verde não se come do que eu como criança. E é assim que nós fazemos com os nossos filhos, e é assim que Deus faz conosco, e é assim que Ele quer que nós temos esse relacionamento de reconhecer esse Senhor, eu sou uma criança, eu preciso ter a direção do Senhor, quer que eu faça, quer que eu vou, quer que eu continue, quer que eu pare. Sabe por quê? Porque o que Ele falar nós sabemos que vai ter êxito. É assim que funciona. Vamos lá, irmãos, para frente. Vamos agora falar sobre servir. Nós falamos sobre obedecer, sobre adorar, e agora nós vamos falar sobre servir. Obedecer como Abraão, adorar como Davi e servir como Jesus. Esses três fundamentos são fundamentos principais na nossa vida como cristão aqui na terra. Porque isso são oriundos do temor ao Senhor. Tem até uma palavra aqui que eu não li, que diz assim, ó, lá de Samuel 15, 22, que fala assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. E o sacrifício não é adoração. O sacrifício que ele fala era aquele sacrifício de animais que levava no templo. Então não é assim que o sacrifício é você vir na igreja adorar. Não, isso aqui não é sacrifício, não existe sacrifício. O sacrifício aqui era aqueles animais que levava no templo. E a palavra fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele prefere obediência do que sacrifício. Mateus 6, 9, 3, nós conhecemos que é o Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Vamos falar sobre Jesus. Abre lá João 13, 3. João 13, vamos ler do 3 até o 16, para nós irmos para os finalmente. Se você temer ao Senhor, você vai evidenciar esses três aspectos positivos na sua vida como cristão. A obediência, a adoração e o serviço. Você vai. Vamos ler lá. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, diz Pedro, né? Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então,
Senhor, não lave somente os pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus diz: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. No caso, João. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: todos menos um. Deixa eu ver se é até aí. Não, continua, Daiane, continua. 13, vamos ler até vamos ler até o